meditabor in mandatis tuis, quod lexi valde. Meditarei nos vossos mandamentos, aos quais amei imensamente. Amados irmãos, podeis assentar. Reverendas irmãs, caríssimos irmãos, hoje nós estamos celebrando a quarta-feira das têmporas de Pentecostes. O período de têmporas, o ofício litúrgico das têmporas, é sempre na igreja um período de súplicas, por um lado, e ação de graças, por outro. No norte, no hemisfério norte, as têmporas de Pentecostes têm uma finalidade muito precisa, que é agradecer a Deus pela colheita. E todos nós, de fato, nesse período de Pentecostes, temos que agradecer a Deus pela colheita, mas não simplesmente pela colheita material, mas pela colheita da messe espiritual que o Divino Espírito Santo oferece para a Santa Igreja. E essa messe espiritual oferecida pelo Divino Espírito Santo é a messe das almas. Portanto, amados irmãos, estamos então no período de têmporas, agradecendo a Deus os dons do Divino Espírito Santo. E o Divino Espírito Santo oferece à Santa Igreja para justamente favorecer a colheita das almas, um grande dom, que é o dom mais precioso da Igreja no tempo presente, que é a presença do próprio Jesus na Sagrada Eucaristia. Portanto, a grande colheita espiritual da Igreja, que é a colheita de almas oferecidas a Nosso Senhor, nos é dada por Jesus Eucarístico. Mas, para que nós possamos fazer parte dessa messe da Igreja, é necessário que nós busquemos comungar e comungar bem. Comungar piedosa e fervorosamente. Comungar com devoção, com piedade. A Sagrada Comunhão não é um momento a mais no nosso dia, não. É o ponto central da nossa vida e da nossa existência. De tal modo que bastaria uma única comunhão durante toda a vida para fazer do cristão um santo. Mas se nós não nos santificamos a cada comunhão, é por infidelidade nossa. Peçamos então, neste dia de têmporas, a graça de comungarmos e comungarmos bem. Mas se o período de têmporas é um período de súplicas e ações de graça, devemos também considerar esse período como um período de examinar a nossa consciência. Durante os meses, os 3 últimos meses que se passaram, a Igreja foi fortificada pelo tempo da Quaresma e nós nos santificamos por meio da mortificação, do jejum, da oração. E depois tivemos então a grande alegria da ressurreição de nosso Senhor. E depois veio então o tempo da Páscoa que estamos celebrando e a sua conclusão, o seu remate com a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja no Pentecostes. É tempo, então, de examinar a nossa consciência. Como temos aproveitado as graças de Deus na nossa vida? Aproveitamos, de fato, o tempo da Quaresma para nos converter? Para abandonar os nossos pecados, os nossos vícios, os nossos defeitos? Aproveitamos, de fato, o tempo da Páscoa para buscar cada vez mais morrer ao pecado, para vivermos tão somente para nosso Senhor? Se não vivemos, então, de modo coerente
com os tempos litúrgicos, com o nosso nome de cristãos, peçamos então, a partir de agora, no Pentecostes, a profusão dos dons do Espírito Santo que possam inundar as nossas almas para vivermos uma vida cristã, digna do nosso batismo, digna do fato de sermos filhos de Deus. Peçamos então, no dia de hoje, esta graça, e que Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, ela que foi a fiel esposa do Divino Espírito Santo, possa nos ajudar também para conseguirmos cada vez mais essa docilidade ao Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.